ela tá na área com a gente. Doutora Luciana, bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Um bom dia para nossa audiência. Bom dia. Tá aí, ela chegando na área hoje pra falar pra gente sobre uma mudança no Código Civil que pode retirar herança de viúvos e viúvas. É isso mesmo, Lu? Exatamente esse é o ponto, Carol. Em janeiro, no final de janeiro deste ano, passou a tramitar no Senado Federal um projeto de lei, um PL, que é o número 4/2025, que pode afetar o direito dos viúvas e viúvas à herança dos falecidos e falecidas. Na legislação que está vigente desde 2003, a partir do Código Civil de 2002, os cônjuges, eles passaram a ser herdeiros necessários ao lado dos descendentes e ascendentes. O que significa isso? Que metade do patrimônio do falecido ou da falecida, ele vai ser partilhado entre esses chamados herdeiros necessários. Então vamos supor, o marido falece, deixou filhos, metade do patrimônio vai ser dividido entre esses filhos e o cônjuge sobrevivente, ou seja, aquele que está vivo, dependendo do regime patrimonial do casamento. Agora, o que acontece se esse Código Civil, nesse ponto, vier a ser aprovado e nós tivermos essa legislação? O cônjuge, ele continua na linha sucessória, ou seja, ele continua herdeiro, mas não herdeiro necessário. Então, se vamos pegar o mesmo exemplo, faleceu o marido, a mulher está lá sobrevivente, tem filhos, só os filhos vão herdar, deixou pais, só os pais vão herdar. Não vai chegar esse patrimônio obrigatoriamente nas mãos do cônjuge. E digo mais, o maior problema está na separação convencional de bens. Então, o casal resolveu ali contrair matrimônio pelo regime da separação que está cada vez mais atual. Pela regra vigente, esse casal não tem filhos, não deixou pais vivos, o cônjuge é herdeiro necessário, então, ou seja, ele vai herdar. Só que com a alteração, ele deixa de ser herdeiro necessário. Isso significa o quê? Se o marido quiser deixar, por exemplo, um testamento dispondo de todo o seu patrimônio para qualquer outra pessoa, ele poderá fazê-lo, excluindo, sim, o cônjuge daquela linha sucessória. Rapaz, Luciano, eu tô pensando aqui, os motivos preocupado, que levaram... Não, é porque assim, eu fiquei pensando, porque assim, essa questão da herança é uma questão muito complicada, né? Assim, sempre complexa, a gente né? tem muito, sempre, a maioria das vezes, não vou falar sempre, não vamos generalizar, não, mas a maioria das vezes dá problema, briga entre parentes e tudo mais. Agora, eu fiquei pensando nos motivos, doutora, pra levar essa mudança. Seria, porque assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá, eu vou ser bem sincero aqui, eu falei assim, é aquele golpe do baú, né, aquela pessoa que casa com alguém ali só pra ganhar o dinheiro e tudo mais. Mas depois eu fiquei assim, não deve ser isso não, deve ser alguma coisa relacionada aos problemas que a gente tem exatamente quando tem a herança. Qual o pensamento meu que tá correto ou nenhum deles está correto? Vamos pontuar aqui em caixas o seu pensamento. Bom, primeiro, nós temos que observar que essa alteração, ela foi feita, ela está sendo feita 22 anos após a vigência do Código Civil. Ou seja, nós temos um intervalo de 22 anos entre a regra que está em vigor agora e essa alteração que pode vir a ser aprovada. Nesse intervalo temporal, nós não tivemos uma grande e radical mudança societária que faz, por exemplo, que as mulheres sejam independentes. Por que eu estou falando isso? Mulheres serem independentes. Porque dentro de uma sociedade patriarcal, a renda e, consequentemente, o patrimônio estão concentrados nas mãos de quem? Dos homens. Então, pela lei em vigor, se falece a mulher, o homem não vai herdar, não porque ele não seja herdeiro necessário, porque, na verdade, aquela mulher não amealhou patrimônio suficiente para deixar herança para o marido.
Então, diante dessa estrutura social e patrimonial, quem herda nos dias atuais? A mulher com o falecimento do homem. A se prevalecer essa nova regra, o que nós teremos? A mulher deixa de herdar. E onde está o gargalo? Onde está o calcanhar de Aquiles dessa mudança? Ainda as mulheres continuam sendo responsáveis pelo trabalho não remunerado, sendo responsáveis pelo trabalho que chama de trabalho reprodutivo, e com diferença salarial de 17%, segundo dados do IBGE, para com os homens. Ou seja, elas continuam ainda tendo uma distorção de renda e de patrimônio e sendo excluídas dessa linha sucessória obrigatória. O que não acontece hoje com os homens, porque, dada essa distorção, como eu falei, eles já não vão naturalmente herdar. O ponto que eu entendo que é correto, João, é no que você falou. Mas foi a briga que pode se dar entre os herdeiros. De fato, o que nós temos de proposta também nessa alteração? Se você hoje, pela regra atual, concorre com os filhos, aquele patrimônio particular, ou seja, o patrimônio que o marido tinha antes de casar, tá? Então, você tinha lá seu patrimônio antes de você casar, hoje o cônjuge, ele vai concorrer com os filhos nesse patrimônio particular. E isso leva a muitas brigas e se questionar. Ora, mas a mulher não participou da construção desse patrimônio e ela vai dividir com os filhos esse patrimônio? Então, a alteração, ela corrige essa distorção. De bens particulares, você não vai concorrer com os filhos que o falecido deixou. O problema está no regime da separação, da separação total de bens, que aquela mulher não tem nem direito à meação, porque a separação é total, o patrimônio não se comunica, e também não vai ter direito à herança. Ou seja, quem sai prejudicada no final serão as mulheres. Aí, gente, doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, nossa colunista aqui no Central 98, primeira edição toda terça com a gente. Semana que vem tem mais, enquanto isso você acompanha nas redes sociais, né, Lu? Luciana Nepomuceno, segue lá. Tá aí, obrigada, Beijo, viu? Até terça. Beijo.